fazendo um estudo diferente hoje. Eu não gostaria de deixar de estudar a palavra de Deus com vocês, a lição da Escola Sabatina. Nós estamos mudando um pouco o nosso formato de transmissão. Antes nós fazíamos em um formato diferente e hoje eu gostaria de estudar com vocês na minha casa. Estou aqui na minha casa, separei aqui alguns minutos. Nós vamos ter aí mais ou menos uns 40 minutos de estudos, né, da lição da Escola Sabatina, como a gente tem acostumado a fazer todos os sábados. Agradeço aí pela sua presença, convide aí as pessoas das suas redes sociais, pessoas que querem estudar aqui a Palavra de Deus e principalmente a lição da Escola Sabatina. É importante termos o alimento espiritual todos os dias e a cada sábado, talvez na casa de alguém, talvez numa rede social, nós estaremos também estudando a Bíblia, estudando a lição da Escola Sabatina. E eu gostaria de convidar você a pegar a sua lição, eu já estou com a minha aqui, para fazermos esse estudo. Essa semana nós relembramos um pouco sobre a questão dos idiomas, sobre a questão das traduções, e eu gostaria de que você também prestasse atenção nessa questão. O tema dessa semana é idioma, texto e contexto. Idioma, texto e contexto. E você pode participar conosco enviando aí a sua pergunta no chat. Você pode enviar também a sua pergunta aí pelo WhatsApp, nós vamos responder. E faça desse momento aí um momento de estudo da Palavra de Deus. E eu tenho a certeza de que você vai aprender um pouquinho mais. Então, vamos relembrar o que nós estudamos na lição da Escola Sabatina dessa semana. Idioma, texto e contexto. Antes, né, como é sempre bom, nós sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus, já estudamos essas questões aí durante algumas semanas e por ser um livro divino, nós precisamos então da unção do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo. Então eu gostaria de orar com você antes desse momento de estudos da lição. Feche seus olhos. Obrigado, bom Deus, por esse momento onde nós vamos mais uma vez estudar a Palavra de Deus. Queremos agradecer pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, Senhor. Nós sabemos que, de alguma forma, a Bíblia transforma as nossas vidas. A Bíblia tem esse poder sobrenatural que muitas vezes não compreendemos. E é por isso que esse momento de estudo é importante para a nossa vida. Que a Tua bênção, que a Tua paz esteja sobre as nossas vidas, que esse texto sagrado realmente vá ao encontro da nossa necessidade, que possamos crescer um pouquinho mais no conhecimento da Palavra de Deus. Sabemos que esse livro é um livro importante, principalmente para entendermos o que acontece em nosso meio. Que o Espírito Santo conduza esse estudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, senhores. Amém. Bem, idioma, texto e contexto já está aí na tela. Você pode acompanhar. E eu gostaria que você participasse também conosco, mandando aí a sua pergunta, mandando aí o seu questionamento, para termos um estudo então interativo da Palavra de Deus. Durante esses 3 meses, né, nós da Igreja Adventista, nós estudamos um tema geral a cada 3 meses do ano. Então são 4 temas durante o ano. Durante esses 3 meses, né, ou seja, o segundo tema geral do ano, nós estamos estudando como interpretar as Escrituras. E já vimos que existem vários métodos, nós já vimos que existem aí vários caminhos para essa interpretação. E uma coisa que nós aprendemos aqui durante esses dias é que a própria Bíblia traz a interpretação. A própria Bíblia traz a luz para o nosso estudo. E é nela que nós devemos então buscar a luz para o entendimento, né, daquilo que está sendo estudado.
Mas nós sabemos que a palavra de Deus ela foi escrita num contexto diferente. Nós já estudamos aqui, a Bíblia foi escrita numa cultura diferente, num idioma diferente. E basicamente essa semana nós estudamos sobre essa questão do idioma, das particularidades textuais, da questão do contexto. E nesse primeiro slide aí que está na tela eu tenho um resumo da introdução da lição. E aqui traz algumas informações importantes para aqueles que gostam de estudar a Bíblia. Eu tenho a certeza que você gosta também de estudar a Bíblia e é por isso que você está acompanhando esse estudo ou durante a semana você também gosta de acompanhar outros estudos. Não podemos ir à igreja, mas nós podemos, né, porque nós temos a nossa Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aqui, nós podemos ter, né, em nossa casa a palavra de Deus e buscar esse conhecimento, né, através de sua palavra. Alguns números interessantes sobre o alcance da Bíblia no mundo. Olha só, estima-se que atualmente nós temos aí pouco mais, né, mais ou menos 7,5 bilhões de habitantes no planeta Terra. 7,5 bilhões de habitantes. Esses 7,5 bilhões de habitantes falam aí mais ou menos 6 mil idiomas ou dialetos. 6 mil idiomas ou dialetos. E desses 7,5 bilhões de pessoas, uma estimativa essa questão, mais ou menos 6 bilhões de pessoas têm acesso à Bíblia. 6 bilhões de pessoas têm acesso à Bíblia. Apesar de uma grande maioria, né, das pessoas terem acesso, mas existem ainda pessoas que, mais ou menos 1,5 bilhão, né, pessoas não têm acesso a esse texto. Porque a Bíblia ela foi traduzida de forma completa para 600 idiomas e partes da Bíblia, como o Novo Testamento, por exemplo, para mais ou menos 2.500, né, idiomas e dialetos. É muito comum, né, principalmente a tradução do Novo Testamento. Então, muitas partes do mundo só tem o Novo Testamento traduzido. Nós temos o privilégio de nós termos para o nosso idioma, o português, a Bíblia traduzida de forma completa. Mas nem todos no mundo têm aí esse acesso, né, ao livro sagrado em seu idioma. O que nós temos percebido é que há um esforço das casas publicadoras aí no mundo todo para que essas outras, né, partes aí da população sejam também favorecidas com a tradução do texto bíblico. É lógico que, como nós vimos aqui, a grande maioria, esmagadora, 6 bilhões de pessoas já tem esse acesso. Nós sabemos que existem idiomas assim mais populares, né, como o inglês, o espanhol, e outros idiomas que são mais populares no mundo, como o nosso português também. Então acaba alcançando aí uma boa parte da população. E ter acesso à Bíblia realmente é um privilégio. Se você tem a sua Bíblia em casa, pense nisso, né? O privilégio que você tem para estudar a palavra de Deus. Muitos no mundo, né? Muitas pessoas aí ao redor do mundo não têm esse privilégio, mas nós temos. E aqueles que estudam a Bíblia com oração, com devoção, buscando uma comunhão diária, com certeza vai ter aí a sua vida transformada, terá aí a sua vida modificada por esse texto sagrado. E falando em texto sagrado, eu gostaria de ler um texto. Eu separei aqui um texto no livro de Tiago, já está a referência aí projetado para você. Livro de Tiago, Tiago 1,5. Olha só o que diz aí a palavra de Deus. Tiago 1,5. Pegue a sua Bíblia e leia comigo nesse momento. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida.
um dos benefícios do estudo da Bíblia é ter sabedoria. E sabedoria é diferente, existe uma diferença, né? Sabedoria é bem diferente de inteligência. Muitas pessoas têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Muitas pessoas acumularam conhecimento ao longo dos anos a fio de estudo, mas não têm sabedoria. E essa palavra de Deus, da qual nós temos acesso, graças a Deus, em nosso idioma, de forma completa, essa palavra nos traz sabedoria. E é isso que Tiago está falando nesse texto. Mas, uma curiosidade aí para vocês, né? Continuando o nosso estudo, nós sabemos, como já falamos, que a Bíblia originalmente não foi escrita no nosso idioma. A Bíblia, ela é um instrumento divino para a transmissão de uma verdade, de uma mensagem, da qual nós chamamos de uma boa nova, que é a mensagem de salvação. Mas essa palavra, inicialmente, ela não foi escrita no nosso idioma. E quais idiomas essa palavra foi escrita? No primeiro momento ali, em um idioma conhecido como hebraico, a maior parte do Antigo Testamento, e partes do Antigo Testamento em aramaico, livros como de Esdras, Daniel e Jeremias. E eu tenho aqui, eu trouxe aqui também, eu queria mostrar para vocês, eu tenho um exemplar aqui da Bíblia hebraica, né? A Bíblia hebraica. Por exemplo, esse exemplar que eu tenho aqui é justamente a Bíblia que Jesus, né, usou quando esteve aqui em nossos dias. A Bíblia hebraica é o antigo, que nós conhecemos como o Antigo Testamento. E ela foi escrita, né, em um idioma diferente do nosso, né? E está aqui a Bíblia no seu original, no Antigo Testamento. Então, essa Bíblia aqui, que era a Bíblia usada por Jesus, né, usada aí ao longo dos anos pelos profetas, lógico que ao longo dos anos os livros, aqueles livros, né, aqueles rolos foram se acumulando, foram então sendo compilados. Hoje nós temos uma forma mais organizada como essa aqui, né? Um livro de folhas ali um pouco mais compactas, e nós temos assim como pegar, né, todos os livros de uma vez só, como eu estou fazendo. No tempo de Jesus não era assim, mas de certa forma essa Bíblia foi escrita em um idioma diferente do nosso. Como eu mencionei, todo o Antigo Testamento escrito em 2 idiomas. E nós temos no Novo Testamento aqueles escritos que foram trazidos, né, por meio da vida de Jesus e da atuação dos seus discípulos e apóstolos, foi escrito em grego. E eu trouxe também aqui um exemplar, né, do Novo Testamento em grego. Está aqui comigo. Vou abrir aqui para você, né, dar uma olhada. É bem parecido. O grego é um idioma um pouco mais próximo do nosso, né? Porque a nossa língua portuguesa, muitas das palavras aí foram derivadas do latim. Nós temos também palavras gregas, né? Também anexadas ao nosso idioma português. E aqui nós temos o que nós conhecemos como Novo Testamento, né? Essa parte da Bíblia aqui foi produzida pelos discípulos, pelos apóstolos, aqueles que receberam então de Jesus a incumbência da pregação de uma mensagem de salvação. Esses 2 livros que eu mostrei, né? Ou seja, esses 2 livros aqui, um em hebraico e aramaico e outro em grego, formam daqui manga, né? Manga pode se referir no nosso idioma a uma fruta, pode também se referir a manga aqui da camisa, enfim, todos os idiomas assim têm realmente grandes, vamos dizer assim, significados, palavras que significam várias coisas, né?
e às vezes um significado mais profundo daquele quando a gente lê no momento. Então, dentro do nosso estudo, algumas palavras têm ampla extensão semântica e podem ser entendidas mais profundamente se estudarmos o contexto das Escrituras. Algumas palavras têm significados realmente muito amplos, né? Dentro da palavra de Deus, por conta de ser um idioma rico em seus significados. E na tela aí você está vendo duas palavras muito comuns, né? Palavras que de certa forma fazem bastante significado em muitos momentos da nossa vida. Palavras como Chesed, que é misericórdia, e Shalom, né? Paz. Duas palavras conhecidas aí no mundo cristão. Chesed e Shalom, né? Que significa paz. Chesed, misericórdia, e Shalom, paz. Dentro do conceito de Chesed, por exemplo, essa palavra pode ter uma conotação no texto bíblico para o português como o amor de Deus, né? Chesed pode significar o amor de Deus. Chesed pode significar também sua bondade e seu propósito. Está dentro também dessa palavra misericórdia, né? Que é traduzido para o nosso idioma como misericórdia, que é no seu original ali no hebraico Chesed. Outras e outras palavras nós poderíamos citar aqui, mas é só para você entender que como é profundo, né? Esse estudo das palavras, e você pode estar se perguntando, né? Como eu vou aprender essas coisas? Será que é necessário eu ter esse conhecimento para estudar a Bíblia? Olha, não é necessário, porque as traduções que nós temos, elas já obedecem, né? Justamente esse conceito de estudar a Bíblia na sua língua original. Os tradutores, principalmente a Bíblia que nós temos aí no meio protestante, são boas Bíblias, né? Que trazem boas traduções, vão trazer um significado realmente interessante e um significado realmente seguro do texto bíblico. Seguro do texto bíblico. Agora, se você quer conhecer um pouco mais, principalmente das palavras, né, que nós temos aí no original, que pode trazer um pouco mais de profundidade o texto, então eu indico para vocês alguns livros, né? Você encontra aí nas livrarias vários livros, né? Dicionários bíblicos, léxicos e outros instrumentos que você pode adquirir e fazer um estudo um pouco mais aprofundado da palavra de Deus. Abrindo aqui um parênteses, essa palavra não está aí no nosso estudo, aí na tela, mas existe uma palavra, por exemplo, que traz um significado interessante para nós, dentro da nossa teologia, que é a palavra tetelestai, no grego. A palavra tetelestai, no grego, foi a última palavra dita por Jesus ali antes de morrer na cruz. Na nossa Bíblia está lá traduzido, está consumado. Ou seja, tetelestai no original, e o tradutor para o português traduziu como está consumado. O que significa a palavra tetelestai, que foi traduzida no nosso idioma como está consumado? Se você fazer uma pesquisa, você pode pesquisar aí na internet ou em outro meio aí de pesquisa bíblica, você vai ver que tetelestai tem o seguinte significado, ou os significados. O preço foi pago, a dívida foi paga. Então, quando você entende o significado mais profundo da palavra, abre um pouco, né, o entendimento do texto bíblico. Porque quando o evangelista, né, diz lá que Jesus, as suas últimas palavras foi estar consumado, e você entende que no idioma original, de forma mais profunda, né, na questão semântica da palavra, você pode entender assim, o preço foi pago, você entende que aquilo que Jesus fez na cruz estava pagando algo, uma dívida, que não era dele. Nós sabemos que Jesus
ele não teve pecados. E ali na cruz ele estava pagando uma dívida que não era dele. Por isso ele diz: está consumado o nosso idioma, ou no melhor entendimento, né, dentro da profundidade do texto bíblico ali, a dívida foi paga. O preço foi pago. Aquela dívida que Adão e Eva adquiriram lá no início da nossa vida foi paga pelo sacrifício de Jesus. Então o estudo da palavra pode nos ajudar bastante a ter um entendimento mais profundo da Bíblia. E eu digo a você, repito, né? Lógico que quando a gente lê a Bíblia, né, no nosso idioma, nós vamos entender perfeitamente, mas se você quer ter um conhecimento mais profundo do texto bíblico, aí é interessante você também estudar a Bíblia dessa forma. E nós temos bons livros. Se você quiser aí algumas dicas, né, algumas sugestões, eu posso mandar, enviar para você. Deixe seu comentário aí na descrição do vídeo, nos comentários aí do vídeo, no chat, deixe seus comentários. Aí eu posso, né, dar para você aí algumas dicas e sugestões de livros que falam sobre essa questão. Bem, avançando, nós temos aí uma outra palavra, você está vendo aí na tela, que é Shalom, uma palavra bastante conhecida, também muito falada até hoje em Israel. Shalom, que significa paz, né? E ela pode ter um significado aí como uma questão dentro da plenitude, né? Uma paz plena que só Deus, né, concede a nós seres humanos. Pode significar também inteireza, né, e bem-estar. As referências estão aí embaixo dessas palavras e você pode consultar na sua Bíblia, né? Eu esqueci de mencionar em Shezet que essa palavra aparece lá em 1 Reis 3:6, Salmo 57, verso 3 e Miqueias 7:20. E no caso de Shalom, um texto bastante conhecido, Números 6, 24 e 26. E eu vou pegar aqui a minha Bíblia, que eu gostaria de ler esse texto. Um texto bastante conhecido e muito pertinente para o nosso estudo. Números, abra aí, você pode também acompanhar conosco essa leitura. Números, capítulo 6, versos 24 e 26. Olha só, aqui nós temos o que nós conhecemos como a bênção sacerdotal. E a ordem era que todos os chefes de família, aqueles que eram responsáveis, né, os responsáveis das famílias de Israel, eles deveriam reunir os seus filhos e proferir essa bênção. E aqui nós temos a palavra Shalom, e eu vou indicar para você onde aparece a palavra Shalom aqui no original. Olha o que diz o texto, número 6, 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê Shalom, ou te dê a paz. Essa paz só Deus pode dar. Uma paz plena, uma paz realmente que traz inteireza, uma paz que traz bem-estar. Aqui nós temos então a palavra Shalom. Mas vamos avançando o nosso estudo e nós entramos agora em um padrão. E aqui nesse padrão eu gostaria de deixar uma dica para você depois de estudarmos esse padrão. Porque aqui nessa parte do estudo, nós vamos entender que na Bíblia nós temos algumas coisas, né? Cada idioma, cada estrutura literária tem a sua, vamos dizer assim, a sua engrenagem, né? A sua engrenagem, o seu formato, a sua forma de construção. No português é assim, né? Em qualquer idioma, no inglês é assim, no alemão é assim, e não é diferente na língua bíblica, né? No hebraico e no grego.
E existem alguns padrões que se repetem na Bíblia, existem alguns padrões que foram aí justamente utilizados para a produção do texto bíblico. E nós temos muita repetição, padrões de palavras, né, jogo de palavras e um significado que traz um significado interessante na leitura da palavra de Deus. No idioma original hebraico, foram desenvolvidas formas diferentes de enfatizar ideias, né? E uma dessas formas, e aqui nós vamos estudar só uma, como nós temos várias formas, como eu disse, né? Cada idioma tem a sua engrenagem, aí são várias engrenagens, mas nós vamos enfatizar apenas uma. E essa forma bastante utilizada é repetição. É a repetição. Repetição traz ali um conceito muito interessante do texto, né? O uso da repetição. Vocês estão acompanhando aí, nós vamos fazer um comparativo entre Gênesis 1:27 e Daniel capítulo 3. Né? Gênesis 1, especificamente o verso 27, e também Daniel 3, verso 2. Daniel 3, verso 2, verso 3 e verso 2 e verso 3. Então, Gênesis 1, 27 e Daniel 3, verso 2 e verso 3. Olha só, lá em Gênesis 1, 27, nós temos ali o relato da criação, né? O momento onde Deus ali começa a criar o homem. Há uma descrição da criação do homem. Deus criou um homem, né? Na parte inicial do texto nós temos, né? Gênesis 1, 27. Criou o homem à sua imagem e criou homem e mulher, né? Homem e mulher. Que palavra aqui se repete no texto bíblico? Que palavra? Na tela já dá para perceber, né? Criar. Criar. Ou seja, pegando aí o exemplo de apenas um verso, nós já podemos entender que a ênfase, né, do texto é a criação. A criação. Deus criando, né? Deus criando. Criou o homem, criou a sua imagem, criou homem e mulher. A ênfase do verso, criar, né? Criação, Deus como criador. Já em Daniel 3, verso 2 e 3, nós temos um outro texto que traz ali uma repetição. E aqui eu posso dizer, meus amigos, aqui nós temos uma chave, né? Um texto está paralelo ao outro. O texto de Daniel está paralelo ao texto de Gênesis capítulo 1. Porque na criação de Gênesis 1, nós temos Deus criando, né, o homem. Deus criando ali, não só o homem, mas tudo. Já em Daniel capítulo 3, uma estátua é criada. Criada por quem? Por um rei humano. Uma contrafação ao Deus divino. Essa estátua também ela foi criada à imagem de quem? De um rei. Diferente quando Deus criou o homem à sua imagem. E essa estátua foi criada para adoração ao rei. Quando na verdade ali na criação original, Deus criou homem e mulher para adorar ao Deus Criador. Então nós temos aqui um jogo de palavras, né? Na questão da repetição, ali em Gênesis 1, verso 27, bem claro essa questão da ênfase em criar, né? Deus criando, ou seja, a criação. Já aqui em Daniel 3, nós temos também uma ênfase à criação, né? Uma ênfase também à criação, mas uma criação humana. É muito interessante você estudar a Bíblia assim. E eu gostaria de deixar aqui um dever de casa para vocês. Pegue um texto da Bíblia, um capítulo da Bíblia, e analise
esse capítulo por meio dessa técnica de você vai anotando as palavras que se repetem. Anote todas as palavras que estão se repetindo com frequência dentro daquele capítulo da Bíblia. Depois, você pode analisar contrastes, né? Contrastes que aparecem ali no texto bíblico, ok? Mas olha, nós vamos dar uma pausa aqui e escute aí esse recado que nós vamos passar. Uma das recomendações mais repetidas para enfrentar essa pandemia é o isolamento social. Ela ajuda a controlar a transmissão da Covid-19 e, quando isso acontece, pode ser substituída apenas pelo distanciamento social. Essas iniciativas, que são importantes para enfrentar a pandemia, não valem para as questões espirituais. Das pessoas, nós temos que ficar fisicamente mais longe, mas de Deus, nós temos que ficar muito mais perto. Pela fé, nós temos que tocá-lo, abraçá-lo, descansar em seus braços, mas o seu coração precisa continuar perto da necessidade de outras pessoas. Tem gente passando por dificuldades emocionais, profissionais e financeiras, precisam desesperadamente de uma palavra de fé e esperança. Por isso eu quero convidar você a manter o distanciamento sem perder a conexão com as pessoas. Tem muita gente que vive longe de Deus, mas que está perto de você. Seja solidário e compartilhe esperança. A nossa missão é mais necessária hoje do que já foi em qualquer outro momento. Fale mais da breve volta de Cristo. Convide pessoas para se entregar a Ele. O momento é para viver com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Como diz o começo de Tito 2,13, aguardando a bendita esperança. É ela que nos dá forças para viver enquanto temos que encarar os desafios dessa terra. Mas enquanto Jesus não vem, você pode ser os braços dele para servir, as mãos dele para ajudar e uma voz de esperança para salvar. Em bastante risco quando nós não analisamos o contexto. Quando nós não analisamos o contexto, nós caímos aí em um grande erro. Tirar o texto do seu contexto traz para a gente grande dificuldade no entendimento da palavra de Deus. Então, nas Escrituras, nós sabemos também, nós temos que entender que nas Escrituras cada palavra tem o seu contexto. Observe a definição de Adão, como você está vendo aí na tela, né? E aí nós temos as referências, né? Dentro de diferentes passagens e contextos, a palavra Adão, que é uma palavra em hebraico, e essa palavra já traz um entendimento para a gente, né? Ou seja, é a palavra que se originou Adão. Adão. Adão também pode significar humanidade. Adão, o homem, né? Adão, ou humanidade. E nós temos essa palavra dentro de uma referência genérica à humanidade em Gênesis 1:27, um texto que nós já mencionamos aqui.
E essa palavra aparece 367 vezes na Bíblia hebraica, dando esse significado de humanidade. Olha, é interessante nós entendermos isso, porque o nome de Adão, né, é da onde se deriva a palavra humanidade, né, que nós tanto falamos. Adão também significa homem, né, o próprio Adão ou homem. E essa referência nós temos em Gênesis 2:7. E essa palavra, nesse contexto, aparece 144 vezes na Bíblia. 144 vezes na Bíblia. Então, dentro dessa questão dos contextos, nós precisamos aprender a estudar a Bíblia dentro do seu contexto. Não podemos, em momento algum, tirar do seu contexto, né, as palavras, os versos, as frases, como numa carta que você escreve, como no e-mail que você envia, como numa mensagem que você, né, aí dispara no WhatsApp. Em todos esses casos, as suas palavras devem estar no contexto e na Bíblia não é diferente. É interessante também nós analisarmos essa questão de conhecer, né, os autores, de conhecer o contexto em que o livro foi escrito. Assim como você, antes de comprar um livro, né, para você que gosta de ler bastante, né, livros, enfim, antes de comprar um livro, você sempre analisa quem é o autor, o tema do livro, né, o público do livro. Tanto é que nas livrarias nós sabemos que ali os livros estão dispostos em prateleiras diferentes, né? Existem áreas diferentes do conhecimento. Então cada livro tem uma proposta e com a Bíblia não é diferente. Então, para entender o significado e a mensagem de um livro, é importante começar com a autoria e o contexto. Quem escreveu o livro, né? Trazendo aqui um exemplo, está aí projetado para você, Moisés. Né? Moisés é identificado como o autor dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, dessa forma, quando você vai estudar esses livros, você tem em mente que Moisés é o autor desses livros. Isso já vai facilitar o seu entendimento. Qual o contexto? Né? Historiadores, grandes ali estudiosos da Bíblia, entendem que Moisés escreveu esses livros ali no deserto de Midian. E ali, por exemplo, Gênesis, né, começou a ser escrito ali, né, enquanto ele pastoreava as suas ovelhas. Né? E depois ali do deserto, ele continuou ali escrevendo muitos livros. Né? Depois ali que voltou ao Egito para libertar o povo, também boa parte dos livros ainda continuaram sendo escritos. Enfim, entender esse contexto de que Moisés não escreveu seus livros enquanto era ali alguém da realeza egípcia, traz para a gente um entendimento. Moisés escreveu os livros após sair do Egito, quando estava no deserto ali, e teve ali em muitos momentos, né, um encontro com Deus, e um desses encontros mais conhecidos foi quando Deus apareceu para ele no meio da sarça, de uma sarça ardente. Então, sempre que você for estudar a Bíblia, tente buscar essa questão. Algumas Bíblias já têm, por exemplo, essa Bíblia que eu tenho aqui, ela no início, né, ali do livro já traz ali a autoria, já traz ali o contexto. Isso facilita bastante o nosso entendimento, ok? E vamos aí para o estudo, o resumo, né, de tudo, e nós já estamos aí caminhando para o final. Desde já agradecemos aí você que esteve conosco acompanhando ou que vai assistir esse vídeo em outro momento. Nós estamos aqui trazendo para você justamente a importância de entendermos o idioma, o contexto, a estrutura literária da Bíblia. E como eu falei, você pode ter uma Bíblia que já traz esses elementos ou buscar ali outras literaturas para ajudar. Mas
o que nós podemos aprender desses elementos bíblicos? Primeira questão é que várias palavras-chave precisam ser examinadas para entender o significado de vários termos, né? De vários termos. E aqui eu quero trazer uma palavra, né? Uma palavra, que é a palavra remanescente. Na Bíblia nós entendemos, nós acompanhamos várias palavras, amor, misericórdia, né? Perdão, mas aqui, para encerrar o nosso estudo de hoje, uma palavra, remanescente. Remanescente. E dentro da Bíblia nós vamos ter o remanescente histórico, são aqueles que sobrevivem, né, a cada catástrofe ali na história humana. Nós temos também uma alusão ao remanescente fiel, são os que permanecem fiéis e leais a Deus. E nós temos os remanescentes escatológicos, né? São aqueles que são os vitoriosos das tribulações e do tempo do fim. Então, em cada texto desse, como Isaías 1, Gênesis 7, 23 e Apocalipse 12, 17, nós temos aí uma alusão ao remanescente. Por que eu trouxe aqui a palavra remanescente? Porque eu quero dizer para você que os remanescentes de Deus, aqueles que sempre se mantiveram fiéis à palavra de Deus, são aqueles que estão sempre conectados com a sua palavra, com a sua palavra. Remanescente na Bíblia, nós acompanhamos em várias situações, mas só vai se manter fiel ao contexto, aos princípios e à vontade de Deus, aqueles que estiverem conectados com a sua palavra. Que Deus te abençoe, que você esteja sempre conosco, nos guiando, sempre estudando a Bíblia, que Deus esteja nos guiando sempre. Que em todos os momentos esse entendimento da palavra de Deus seja uma prioridade para a sua vida. E para encerrar esse nosso encontro, eu gostaria de convidar você para uma oração. Muito obrigado, bom Deus, por esse momento de estudos. Que a tua palavra esteja sobre essas pessoas que nos acompanharam, que vão assistir esse vídeo. Nos ajude, Senhor, a ter um entendimento da tua palavra, buscando o contexto, buscando, Senhor Deus, fazer um estudo sistemático. E que o Espírito Santo sempre ilumine a nossa mente, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.